E aí, atômicos, tudo bem com vocês? Esse vídeo de hoje vai mostrar um pouquinho do que é o porcótipo e dar alguns exemplos desse termo aí que eu acabei criando lá em 98, 99, tá? E que está registradinho lá e agora a gente registrou em 2018. E eu vou explicar um pouco, vou mostrar alguns projetos desses porcótipos. O mais legal é que esse vídeo é retirado de uma entrevista que eu fiz lá pro canal da Priscila, né? Da Priscila Losk, a Losk Design, de uma live que eu participei aí no último dia 12. E aqui explica especificamente mais sobre a parte do pacote, porque muita gente me pergunta, então aí vai ter um videozinho explicando, mostrando alguns exemplos do que tinha. Esse trecho faz parte de uma entrevista que eu fiz lá para Pri, tá? Tem na íntegra ali na parte de live. Eu recortei esse trecho aí específico do Porcótipo para explicar um pouco mais, para vocês verem como é que funciona a estratégia de uso desse tipo de material, desse tipo de método, tá? Dentro dos nossos projetos aqui dentro da Atom Studios, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta joinha que isso é muito importante pra gente, eu vou dizer mais do que importante, ele é fundamental pra gente. Então quem estiver visualizando, aperta o joinha, escorrega o dedo aí, clica o joinha, não custa nada e pra gente é importante pra caramba isso. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, ouça nossos podcasts, que agora eles estão divididos em entrevista e alguns conceitos teóricos, tá? Então amanhã inclusive vai lançar um podcast, amanhã quinta-feira vai lançar um podcast. Beleza? Então espero que curtam, tá? Não esquece de se inscrever, roda a vinheta. Tá bom, a gente tá falando de produto, a gente tá falando de elementos, né? Tudo isso para falar disso, né? Mas tá falando de produtos, de elementos. Como resolver? Aí que vem a questão do porcótipo, tá? O que é o porcótipo? Só para aqui tem uma terminologia, o porcótipo ele faz o seguinte, geralmente a gente é muito cultuado a fazer modelos, mockups ou maquetes, ou qualquer derivação disso. Mockup, mockup volumétrico, mockup estrutural, mockup estético, mockup funcional, mockup, um monte de coisa, tá? Só que mockup, modelo, maquete, até nas próprias universidades, o que eu tenho uma crítica pesada, e eu dou aula nelas, né? É, tem que fazer bonito. Eu falei, mas como é que você vai fazer algo bonito se você nem sabe como vai ser o algo? Aí você gasta um puta tempo, manda um desenho 3D maravilhoso lá pro cara, o cara usina, faz e chega torto, chega estranho, puta, não tá legal, não funciona legal. E você perdeu um mês, perdeu uma puta de uma grana para fazer um mockup. E tem o protótipo, que muita gente comete erro, né? Falar protótipo não, vou fazer um protótipo em escala 1:2. Gente, protótipo só existe 1:1. Protótipo vai usar as funções de um elemento, ele vai ser exatamente o produto final, né? Ou muito próximo, porque o produto final a gente chama de cabeça de linha, né? Os tryouts, mas é o produto final. Tipo, eu vou testar o protótipo mesmo. E ele sempre vai ser 1:1. Então é engraçado, porque nas faculdades a gente fala tanto de modelo, mockup, maquete, um monte de coisa. No fundo, só tem esses dois moldais. Ou é um estético, pode ser funcional, que vai estar em escala, tal, tal, ou é um protótipo que você usa os finais. Só que todos eles demandam muito custo, é custoso. Um protótipo, em média, a gente viu o protótipo que a gente faz aqui durante esses 23 anos, em média o protótipo sai 10 vezes mais o valor do produto que vai ser na produção, em média, tá? Então, o produto, a porta da Max House, custou R$ 10.000 cada protótipo e a porta é R$ 100.000. Então, o porcótipo, o que que ele foi? Ele foi, na verdade, uma coisa, era uma coceira que eu tinha há muito tempo, tá? Era uma coceira que eu tinha. Essa aqui é a primeira foto oficial que eu tenho no porcótipo. Eu já fazia isso na faculdade, que eu fiz de 97 para frente. Os professores queriam me matar. Por que que eu fazia? Esse tosco aqui de baixo. Eu fazia modelos rápidos, sujos, barato, um porcótipo, um protótipo porco, para poder testar logo o objeto, testar logo uma funcionalidade que eu precisava. E por que que eu chamo de porcótipo? Porque ele vai testar algo que no protótipo e que no modelo final vai ter. Nesse caso, era uma lavadora de lavar, passar, secar, que eu tinha feito com bico aspersor, tal, não sei o que lá. Esse modelo que está aqui, os bicos, aqui o bico está aqui, né? Só esse varal onde ia a roupa para testar se lavava, passava e secava. Mas o resto, tosco, madeira, um dia, feito, testei, funcionou, beleza. Agora já sei que um negócio no checklist tá ok, checklist acabou. Fazia muito e era muito criticado, porque eu vinha com essas coisas toscas, sempre vim. Só que uma coisa que eu fui perceber mais tarde, aí foi já no Nokia, a gente brincava que a gente fazia muito porcótipo lá, fazia pra caramba porcótipo, eu era o rei do porcótipo, né? De uma época eu falava, você faz porcótipo, você tem preguiça de fazer o produto final. Eu falei, não, porque eu não consigo enxergar a solução. No software eu não consigo enxergar a solução. E eu lembro que a gente tinha um cabide, que é o cabide zigue-zague,
Que a gente ganhou prêmio, a gente fez, até ganhou, fez patente, ganhou royalty em cima dele e tal, da Polyplay. E a gente tinha feito uma porrada, ele tinha um certo ponto de equilíbrio, e no software SolidWorks, lá, bonitinho, boa, ponto de equilíbrio, extração, eu falava assim, cara, tem alguma coisa errada. Ele não tá resolvendo isso, deixa eu descer na oficina. Na oficina eu fiz uns, no final das contas a gente tinha uns 15, 20 porcótipos. Aí o cliente veio 15 dias antes da data, porque a gente ia pegar o modelo e de 3D, bonitão, lindão, ia mandar usinar, fazer um mockup lindo, maravilhoso, mockup funcional. Acho que foi 2005 isso. Mockup funcional, bonitinho, né? Puta, vamos encher o olho do cliente. Fora que esse cliente era um produtor, né? E aí a gente tava com aquele preconceito, cara, o cara não vai entender um negócio porco, desculpa a palavra, mas é escroto demais a gente dar um negócio porco na mão do cliente, ele vai bater na gente. Tipo, não pode isso. Tipo, inclusive era isso que falavam muito na faculdade. Não pode fazer isso, não entrega. Ele vai ficar bravo, ele quer ver o bonito, ele quer ver. Aí, gente, puta, óbvio, vamos seguir isso, mas a gente tinha os nossos porcótipos. Aí esse cara, na verdade, veio 15 dias antes, porque ele veio para uma feira e tal. Chegou no escritório e falou: pô, e aí, ó, vim passar aqui, porque já tá nos finalmente, né? Eu queria ver se vocês têm alguma coisa. Eu sei que vocês falaram que ia fazer o protótipo daqui a um tempo. E aí? Aí um olhou para a cara do outro e falou: cara, a gente não tem. Aí acho que fui eu não lembro, não importa quem foi. Eu lembro de ter sido o Léo, falar: Cook, pega os porcótipos que tem lá, vou mostrar para ele. O Marcos é de boa, né? O Marcos é de boa. Pegamos. Na hora que ele pegou aquilo, ele ficou num encanto. Ele falou: meu, aí a gente testou, mostrou o equilíbrio, falou qual que a gente ia chegar de solução. Tinha um monte, tinha de madeira, tinha. O cara ficou encantado. A gente olhou para a cara do outro e falou: meu, isso é uma ferramenta, então a gente pode mostrar para o cliente. Aí começamos a testar. E foi assim, impressionante o quanto precisava. Então, você mostrar alguma coisa meio tosca e falar: olha, estamos numa fase de. E o termo ajudou muito, porque a gente chamava de porcótipo, ele é engraçado, né? Então a gente já assume que ele é tosco. Só que ele não é só tosco na forma, né? Ele é um porcótipo, ele vai testar alguma coisa. Então a gente fez muito isso. E daí os clientes começaram a gostar, a nível que hoje eu tenho alguns clientes que vêm me procurar e falar: quando que vai ser a fase do porcótipo? Aliás, eu vou mostrar 2 projetos que aconteceram isso. Quando que entra a fase do calma, vamos criar ainda o produto, vou entender qual que é o teu briefing, né? Mas é engraçado. E daí, qual que é a ideia do porcótipo? É você tentar chegar no máximo das condições que vão ser produzidos o produto, né? Então, quando a gente fala de chaparia, de metal, faz em papelão. O papelão ele tem o mesmo coeficiente de dobra, ou muito parecido. A gente sabe que dobra não dá para fazer reto, né? Você solda, usa ele. Então não vai fazer em massinha, né? Não faz sentido. E vamos testar. Meu, fazer em escala para 1 é o primeiro que se faz. Ah, quanto tempo demora fazer um porcótipo? 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Eu faço dinâmica em empresas que os caras falam: vamos testar? Bom, aí vai na dinâmica e um dia a gente tem 30 porcótipos com o pessoal, porque testa isso. E a roupa, como é que faz? Corta, puxa, faz, tal. Então isso foi uma coisa que para o cliente funciona muito bem, e é muito engraçado isso. Você fala: meu, nunca, jamais, né? O professor fala: não apresentem, isso é só pra gente. E os caras entendem, e ajuda muito o projeto. E aí tem algumas coisas, esse aqui foi um que foi engraçado, que foi o André Cruz me contratou para fazer um porcótipo de uma cafeteira que ele tinha desenvolvido para a empresa. Daí eu fui lá, fiz o porcótipo para a cafeteira, fiz tudo em papel, foi 4 horas, esse foi um pouquinho mais complexo, mas fazendo o porcótipo em cima do desenho que ele já tinha, usando o mecanismo que os caras tinham, eu descobri que tinha 2 moinhos sei lá, de trituração de café. Aí liguei para a empresa, que é aquela coisa que a Pri falou muito bem, saber onde você está. Olha, eu descobri aqui que tem 2 moinhos para triturar café, mas não precisa só de um. É estranho isso, porque você vai pesquisar como é que funciona. O cara fala: não, é que a gente colocou outro, porque quando a gente adicionou mais tal função, não dá para cair nesse moinho, mas ele pode sair. Eu falei: posso tirar ele do projeto? Pode, o projeto não vai ter, arranca fora. Isso porque a gente já tinha desenhado o projeto, já tinha feito o brief, já tinha feito coisa, e nesse momento, aí eu falei: olha, tem 2 negócios de água, é o mesmo problema do outro? Ele é. E tem 2 transformadores aí também, pode desconsiderar um, porque um é para um moinho, outro é para outro. Nós reduzimos em 35% o tamanho da máquina. Tá? Então, assim, fazendo porcótipo e olhando, desmontando, porque eu faço engenharia reversa, desmonta, entende o que tem dentro, entende como funciona e remonta, né? Esse aqui são 2 vídeos, não tem problema nenhum. Os vídeos iam mostrar justamente esse elemento. A gente fez um guarda-sol, que era um guarda-sol com energia solar,
né? Isso aqui já na época, isso tudo já na época da Atom, tal, a gente já fazendo desenvolvimento de projeto. Que foi em 2018, quando a gente resolveu patentear, né, o porcótipo, que é o que eu falei. Tava todo mundo falando e todo mundo conhecendo, eu falei, por que a gente não patenteia? E a gente patenteou, porque é um termo meu, fui eu que criei o termo. E o nó, o uso, eu acho mó legal todo mundo usar. Então, e daí alguém vinha pessoas e falava, pô, mas eu já ouvi esse termo, é teu? Eu falei, não é, do pessoal da Questo Nó. Eu falei, então, eles usam, mas aí mais legal ainda que Léo, Barão, Levi, cara, eles foram fantásticos, isso eu tenho que bater palma, porque na época que eu saí do Nó, tudo bem, me conheciam, mas não tanto quanto conheciam a Questo, ou a própria Nó. Tanto que tinha muita gente que achava que não era eu que tinha fundado a Nó. Eles colocam lá no verbete dele que quem criou isso fui eu. E quem criou esse termo fui eu. Então foi muito legal. Tá? Aí a gente patenteou o termo, faz todo sentido. Tá? Porque eu tenho as técnicas, não é simplesmente fazer algo porco, eu tenho alguns conceitos. Né? Então, isso aí também foi um porcótipo em escala para testar a funcionalidade de um sistema de painéis de aquecimento solar que a gente precisava para um guarda-sol de uma empresa que a gente estava desenvolvendo. Depois surgiu o protótipo e tal, né, para a gente tentar validar, onde é sistema, onde é um monte de coisa. Esse aqui foi um que o cliente me perguntou: quando é que vai ter o porcótipo? Eu estava fazendo uma casinha, esse aqui eu vou passar meio rápido, que a gente pode meio que mostrar, meio que não, mas já pode mostrar. É que eu não vou mostrar o produto final em si. Mas a gente estava fazendo, e daí, vamos fazer em tal tamanho. Será que é tamanho assim ou tamanho assim? É para bicho. Tamanho grande ou tamanho pequeno? Vamos fazer um tamanho tanto que dá. E eu falei, não, vamos fazer nesse tamanho assim, que eu acho que dá legal, dá para gato, dá para cachorro, até um porte e tal, não sei o que lá. Beleza. Montei, como é que eu montei isso? Cara, pega o 3D, manda fatiar. Agora não tem o Slice 360, mas o Rhino faz isso também. Fatia, faz a planificação. A gente vai lá, fui lá, comecei a montar. Na hora que eu cheguei nesse estágio de montagem, eu falei: olha, eu posso usar aquela técnica avançadíssima que a gente aprendeu no na escolinha de papel machê. Puta, vou fazer com papel machê, porque eu não estudo só a volumetria, eu estudo o objeto. Então, no meio desse processo, isso um dia, tá? Só um dia fazendo. Eu consegui tirar a casca, aí pintei a casca, fiz o projeto, testei. Testamos, que é meu gato, é a Gamora, tá? Sim, dá pra ver que eu sou nerd, né? Gamora, né? Guardiões da Galáxia. E daí a gente testou, e daí foi legal. Pegamos esse modelo, porcote, isso aqui é pasta, tá? É arquivo de, sabe aquelas pastas de arquiveiro? A gente pegou aquele lá como uma alça parecida, pegou os cliques aqui para travar, para separar. E sabe o que a gente fez com isso daqui? Isso aqui é arame tosco com fita crepe. Aliás, fita crepe é a melhor coisa que tem, tá? Melhor coisa. E aí, inclusive no cinema falam, né? Fita crepe resolve tudo. No design também, fita crepe resolve tudo. Todo porcote. Aí sabe o que a gente fez com essa caixinha? A gente foi para os veterinários, adestradores, porque a ideia era atender a todos esses daqui. O que vocês acham? E chegar à conclusão que ela precisava ser maior. Porque para atender um nicho maior de cachorros e tinha um tamanho, tal, era melhor ser maior. Daí a gente fez o projeto maior. Isso e a gente ia arrecadar mais pessoas, até porque um molde desse aqui ia custar muito caro. Molde de injeção disso daqui. Tá? A gente até pensou em fazer em rotomoldagem, daí ele acabou optando por injeção mesmo, sem problema. Tá? Mas a gente pensou também um projeto para ser rotomoldado. Mas isso foi uma coisa, e esse foi um cliente que falou, quando que entra o porcótipo? Tá? Esse foi um projeto muito legal, a gente foi procurado e fez em parceria com o Felipe Garcia. Felipe Garcia, ele tem a FF Design e tal, que agora não é FF, mas ele vai me matar, caramba. Beleza. Felipe, você já aí fala o nome, que agora deu um branco do caramba, porque é ele e o Marcos, né, agora. Criateja. E daí, o que acontece? Na época da Covid, os caras dessa empresa que fica em Campina Grande, município da Paraíba, eles estavam desenvolvendo não é respirador, tá, gente? Ele tomou tanta bronca, é ventilador pulmonar. Ele falou, então respirador, não é respirador, gente, é ventilador, tá bom. Porque chama ventilador, não é respirador, tá? É diferente. Então, ventilador pulmonar, tá? E eles queriam desenvolver, eles tinham esse protótipo. Beleza. Tá. A gente em São Paulo, eles aqui, a gente meio impedido de ir até lá. Primeira coisa, primeira reunião com o pessoal da Criateja, foi aqui que eu comecei a marcar todos a tirar foto de todos os porcótipos que eu tinha, a tirar, catalogar tudo direitinho, porque eu não tinha, eu tenho para todo o projeto, mas eu resolvi não fazer para nenhuma. Quando eu comecei a falar, por que eu não faço isso? E eu brinco com os alunos para tirar foto. Então, se tem algum aluno aí ouvindo, pode falar, professor, você não tirava, mas eu falo isso para eles. O que a gente fez? Eles tinham, então, aqueles componentes que eu mostrei, mandaram, como eu tinha reunião com o pessoal da Criateja para a gente definir o que a gente ia fazer,
Eu simplesmente peguei caixa, um monte de coisa, e isso aqui é um porcótipo do sistema eletrônico interno. Porque eles não tinham tempo de mandar, porque ia vir, por avião ia sair muito caro. Eu porcotipei o sistema mecânico deles. Isso aqui, inclusive, é de aspirina, tá? Eu tomo muito Dorflex, tá? Então, isso aqui é de Dorflex. Então, eu porcotipei tudo e falei, olha, é assim que tá o sistema deles. Esses são os tamanhos, tal. 1 hora resolvido. Dia seguinte, a gente sentou, resolveu, entendeu como poderia ser, entendeu quais seriam as 3 formas que ele podia ter. Então, a gente chegou à conclusão que ele podia estar com todos os componentes aqui, o que seria a pior opção, porque afinal a gente descobriu que ali tinham 3 estádios, então numa porcotipação a gente falou, nossa, mas tem a parte suja, que é a bateria, a parte de respiração, que é o coração, e a parte de eletrônica, que a gente chama de cérebro. Por que a gente não separa, inclusive, até para, na hora de trocar, se tiver que fazer reparo, o cara repara o sistema inteiro, é muito mais rápido. E daí a gente propôs, isso aqui foi, na reunião a gente modelou rapidinho, falou, meu, vamos chegar nessas soluções. Então é um desses daqui, tá? Beleza. Aí fez o design não, o facelift, tá? Porque tudo isso é design, pelo amor de Deus, eu ia falar uma merda enorme. O facelift, já entendendo, componentes e tal, indicou, eles escolheram qual que seria, que é mais esse daqui, fez, ótimo. E agora? Os caras queriam fazer um protótipo. Fazer um protótipo com um negócio que é chapa, metal, tubo, metalon, tudo mais, e exige muito tempo. E vacuumforme na frente, exige muito tempo. Aí, que é isso daqui, né? Eu não sabia se era esse aqui que ia aparecer. Então tá tudo desenvolvido. Ah, vou fazer um protótipo. Falei, gente, vou fazer um porcótipo. Mandei arquivos para eles lá. Eles começaram. Aqui era um vídeo também dela mostrando onde dava erro. E era legalzinho isso daqui. Eu fui por telefone, por WhatsApp fazendo, e em 1 semana estava pronto isso daqui. O primeiro protótipo deles, eles iam receber em 1 mês e meio. Bom, a ideia desse projeto era no final do ano de 2022, tá pronto. 2022 ou 2021? Acho que 2022. Depois a gente vê a data ali direitinho. Tá pronto. Ele estava pronto em agosto, tá? A gente adiantou quase 6 meses de projeto, porque a gente fez por código. Falei, não, corta aí. Repara, tá, beleza. Bota os blocos. Nossa, a gente tinha considerado que ia passar tubulação, que não tinha no desenho, nem no desenho técnico deles tinha tubulação. Aí eles fizeram, aí depois sim, a gente subiu o protótipo, mudou, eles fizeram todos os testes, subiu o protótipo, mudou, e daí ele foi lançado. Deixa eu ver quando que foi. Tem aqui a data, bonitinho. Mas aqui quando ele foi lançado, ele já tinha para produção. Então o protótipo salvou esse projeto. Foi 2022, ó. 9/2 de 2022. Ou seja, estavam prevendo para novembro, a gente adiantou para agosto, e em setembro já estava produzido o produto, tá? Então, esse foi um projeto que, se não tivesse porcótipo, ia demorar, porque ia querer fazer mais um modelo, mais uma coisa, assim por diante. Esse aqui é o último projeto, acabou de sair, né? Para a Cota, né? Contrataram a gente para fazer o Cota Lux. Primeiro porcótipo, ó, gente. Primeiro porcótipo, aqui tá o produto, tá bom. Deixa eu desmontar. Desmontei e falei, peraí. Eles usavam halogênio, agora vão usar LED. Cara, isso aqui dá para reduzir. Isso aqui foi o primeiro elemento. Primeiro porcótipo, tá? Que a gente fez, inclusive, ó. Até vou mostrar o escritório para provar que é aqui mesmo, tá? E a gente fez aqui, tal, testou o tamanho, falou, olha, a gente viu isso de componente, isso sai fora, sai, isso aqui, tá, beleza, isso aqui, como é que é? Tal coisa, beleza. Fizemos todo o estudo de porcótipo para. Isso aqui foi um porcótipo para entender quanto a gente podia reduzir, só para vocês terem ideia. Então não era nem um porcótipo do desenho, era quanto reduzia. Chegamos no quanto reduzia? Beleza. Começamos a fazer um estudo. Aí fizemos um desenho, a gente apresentou os desenhos, tal, eles escolheram esse, porque a gente vai um direto, né? Apresenta. A gente fez o acabamento dele para falar, isso aqui é papel alumínio, isso aqui é papelão, isso aqui também abria, e cada lado dele mostrava um tipo de funcionalidade que a gente queria. Aqui um touch, e aqui a gente queria trabalhar com puta, eu vou esquecer o nome disso daqui. Um seletor, tá? Tem um nome, esqueci. Um dimer. Um dimer, né? Um dimer para botar a numeração aqui, porque ele só precisava de uma informação. Então, cada lado tinha isso daí. Bom, para as contas, primeiro porcótipo, fomos para a fábrica, primeiro protótipo, que já estava todos, mas a gente precisava entender. Segundo modelo final. Ele está pronto, tá? Isso aqui, nessa escala, tá? Foi o quê? 4 meses para resolver tudo isso. O porcótipo é sensacional. Agora eu já sei que você é o
é o dono, eu preciso descobrir quem que inventou o Toscoshop, que deve ser o primo do porcótipo. Puta, Toscoshop eu Toscoshop é acho muito bom, cara. É sensacional, muito aprendi com a bom. Valéria, uma colega minha da Fiat. Eu anotei aqui uma coisa que é bem importante, né? O porcótipo, ele economiza muito tempo, né? Você viu esse último exemplo que você deu, você consegue ver o quanto de tempo que você despendeu muito mais barato, você usa fita crepe, papelão, você usa o que você tem aí à disposição. É importante, né? E você me corrige, Hulk, mas entender a etapa do projeto que você está, porque não é qualquer etapa que você pode colocar, ele é aquela etapa inicial. Você comentou uma coisa que eu achei fundamental, eu ia comentar também, que na faculdade, né, o quanto que os professores reclamam e deixa a gente com medo de fazer um protótipo feio. Não, mas é isso aqui que você está me entregando? Aí você fica assim, ai meu Deus. Aí você vai a sua ideia é fazer um porcótipo, mas aí no final das contas você está embelezando ele, está fazendo tanta coisa nele que ele já perdeu a essência dele, não era para ser aquilo. Cada etapa é importante, né? Então o protótipo ele é importante, o porcótipo é importante, o mockup é importante, cada um tem sua função, cada um tem seu tempo no projeto. A grande história a ser contada. Espero que tenha ajudado.